Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Boa noite, mais um Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ADESG. Aqui, ao nosso lado, mais uma vez, vamos discutir sobre educação. A bancada já está montada. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso delegado, nosso presidente. Boa noite a todos. Bom, também estamos aqui com Yara Carvalho Silva. Ela fala que é professora, mas é mestre, doutora, especialista, pesquisadora em educação. Yara, obrigado. Boa noite, é um prazer estar novamente com vocês. Vou aproveitar e ficar para a esquerda, depois eu volto aqui para a minha direita. Manuel Messias de Oliveira, mestre em educação, quase doutor. Até essa quase lá. Manuel, obrigado. Boa noite, é uma alegria estar de volta com vocês. E também o Rogério de Almeida Muniz, professor, historiador, pesquisador, autor de livros sobre educação. Obrigado. Eu agradeço também a oportunidade do reencontro. Bom, no último programa, com essa mesma bancada, vocês se lembram que nós tínhamos falado que a Yara iria fazer algumas perguntas, mas nós ocupamos tanto tempo conversando sobre educação que ficou curto espaço, né, Yara? Ficou bastante curto. E agora, qual que é a próxima pergunta que nós temos aí dos nossos telespectadores? Continuando, a gente vai conversar agora sobre a organização do homem em grupo. O homem se organiza desde quando ele inventa a sociedade e o faz para somar esforços, buscando o alcance de objetivos comuns de sobrevivência. Mas ao sobreviver, ele começa a descobrir também as diferenças de cada um. E para superar essa dificuldade é que o homem vai criar as normas e as leis. E assim vivemos até hoje. Mas essas normas e condutas, de certa forma, elas limitam a vida em grupo. Ao mesmo tempo que favorecem, elas limitam. E isso nos oferece dificuldades como as que hoje a gente vivencia. Dificuldades múltiplas. E é sobre essas dificuldades que eu gostaria agora que os nossos colegas fizessem suas colocações. Manuel, Manuel. Talvez, só para a gente começar o bate-papo, eu podia lembrar Kant, que vai dizer que nós vivemos uma dicotomia entre, por natureza, gostarmos do isolamento, e aí vamos criar nossa própria identidade, e ao mesmo tempo, quando nos isolamos demais, a natureza nos faz sentir falta do outro, o que nos leva ao encontro do outro. E a sociedade vai se estruturando de tal forma que não pode matar o indivíduo, porque senão matamos essa dimensão do eu, mas também não pode matar o coletivo. Então nós temos a necessidade de buscar o diferente para que a gente possa se encontrar e construir o projeto comum. Eu fico pensando muito desse indivíduo que tenta se isolar, né, no meio de uma coletividade muito grande que ele tá envolvido. Seja no espaço escolar, no espaço de trabalho, nos diversos espaços que ele possui. Como é que ele se isola de fato? Né? Com o notebook? Exato. E aí ele se isola, entre aspas, da convivência, mas por outro lado ele vai para a rede. Né? Ele acaba ficando conectado com outras pessoas. Então hoje eu acho que é muito complexo ele conseguir de fato se isolar. Né? Mas por outro lado, algo vai nos preocupando nessas relações de grupo é a descaracterização do indivíduo. Né? É a perda, muitas vezes, da identidade das próprias pessoas. A gente... Como essa convivência pode se tornar um aliado do ser humano? Então, por exemplo, grupos. Convivência virtual. Então, imagina, quantas pessoas que se conhecem, se organizam para se encontrarem, e o meio que eles utilizam hoje é esse canal, é a rede, é o meio social, é eletrônico, né? Mas não é pelo contato, né? Não é pela convivência. Se convive, se fala, mas não se vive, né? Porque a experiência, o outro está do lado de lá. Mesmo porque, né, Rogério e Manuel, hoje a gente nota que às vezes numa casa com 4, 5 pessoas, cada um está conectado com o seu netbook, seu notebook ali, ou então sua page ali no seu quarto, conversando entre si, né, e ninguém se interage dentro da própria casa. Mas nós retomamos essa questão, né, da comunicação feita pela Yara no início.
essa convivência, ela vai ser necessária. Volto a repetir, a convivência é necessária para que a gente possa construir uma sociedade de fato. A busca da rede, onde a pessoa, se ela não for capaz de conviver, de partilhar realmente a vida, é uma forma de se isolar no sentido negativo, não no sentido que Kant coloca. O Kant fala da gente tomar uma certa distância para repensar o eu. Perfeito. Então o Manuel tem uma identidade, vai se encontrar com o Rogério, com a Yara, com o Gregório, com o Eduardo, no sentido de pessoa, uma pessoa se encontrando com outra. E aí nós vamos interagir, buscar os sonhos que são comuns. O próprio programa, nós fizemos um programa um dia desses e resolvemos, até pela repercussão, continuar o tema. Nós temos um sonho comum e aí a gente constrói. Quando a pessoa não é capaz de se isolar, de se conviver, ela busca refúgio em cavernas onde ela finge que está se relacionando. Mas na verdade ela não está tendo identidade nem com ele nem com o outro. E essa busca dessa identidade, quem eu sou, e aí que o ser humano realmente ele se faz isso, né, ele se pergunta sobre isso, isso realmente me preocupa muito. O indivíduo no grupo, quem ele é. Né? Então, isso que você está trazendo, Yara, desses grupos múltiplos que nós encontramos hoje, então quem na verdade eu sou? No meio desse grupo, por exemplo, quantos pais que encontram seus filhos em determinadas situações de vida, com determinados comportamentos dentro de um grupo, que ele desconhece o filho. Ele fala, mas como assim? Como que meu filho é capaz de fazer tal coisa? Ele jamais admitiria tal possibilidade do filho quando ele conhece o filho no espaço, por exemplo, familiar. Então, por que dessa perda da identidade? Eu não consigo ser eu no grupo, eu sou o grupo e aí eu me descaracterizo enquanto grupo. Então, aí eu tomo atitudes que no geral eu não tomaria, mas no grupo eu sou capaz de tomar. Então eu me preocupo muito com essas dimensões de grupo e qual é a pressão que existe do próprio grupo em relação ao indivíduo e como é que o indivíduo também pressiona o grupo. Não é? E aí onde se falta a convivência, vai se estabelecer uma outra coisa, que é a violência. Às vezes a violência que nós vemos não é violência, o problema da violência é a falta de convivência. Talvez a gente precise conversar um pouco mais sobre a violência. Falaremos agora mesmo. Você concorda então, Ana? Com essa dimensão de falar da violência daqui a pouco, lógico que sim, e essa dimensão também da convivência. Não tem como conviver onde as pessoas não se tratam como pessoas. Nós falamos isso inclusive no ano passado. Então é preciso que a pessoa saiba quem ela é e tenha abertura para que ela possa se oferecer ao outro e receber nela o ser do outro. Precisa criar essa interação. E o que eu me preocupo é que as pessoas estão perdendo essa capacidade. Mas aí nós estamos falando do amor. O amor que tem sua origem lá no Homo sapiens, que é quando ele se humaniza. Ele se humaniza quando ele aprende a se colocar também pelo interesse do outro. Agora, no falar de amor, eu pergunto para vocês, o amor é um valor moral? O amor é uma virtude? Eu penso que o amor é algo, ele é uma virtude, né? E a virtude, ela tem algo extraordinário, que é o fim que ela se destina, né? Então, por exemplo, como não amar quem me ama? Como que uma pessoa pode ser tão generosa comigo, pode me respeitar tanto, e eu não devolvo para ela essa dimensão que eu recebo? Então, se eu recebo essa gentileza, esse carinho, como eu não consigo devolver isso para o outro? Pelo orgulho? Então, ausência de amor. Então, pela ausência de amor. Tanto, assim, a gente pode até pedir às pessoas para fazer essa experiência, né? Experimenta olhar para o seu umbigo e me olhe na tela agora. Faça isso simultaneamente. Não tire o olho do seu umbigo e me olhe. Não é possível ver. Não é possível. Por que não consigo ver? Porque estou centrado em mim. Portanto, a posição individualista significa eu sou o centro do mundo. E não é isso. Quando a gente convive em grupo, não sou o centro do mundo. Quando eu amo e passo a ser amado, o que eu espero do outro? Essa relação de amor. Agora, o mestre maior disse que quando a gente tem interesse por trás e ama pelo interesse, não é amor. Não é? Que o amor é uma doação total. Então eu penso o amor como uma virtude. Por que virtude? Porque é essencial. Como é que uma criança aprende a amar? Aprende a amar amando.
se ela recebe amor, o que ela aprende a fazer? Ela aprende a amar. Né? Quem é educado na generosidade, como pode ser egoísta? Quem aprendeu a dividir, como só sabe somar, gente? Bom, eu acredito que primeiro seria legal a gente lembrar a questão da moral. A moral ela é pautada em um princípio ético, onde se cria uma norma que obriga a uma ação. Uhum. Olha, então não dá para a gente falar de amor só em teoria. Perfeito. É muito tranquilo quando tem um texto, lamentavelmente eu não lembro o autor, peço desculpa aos telespectadores por isso, mas ele diz: o amável pequinês. E ele diz assim: é muito fácil amar quem está em Pequim. Via internet, via. Eu não tenho compromisso com a pessoa. Né? O amor me leva ao encontro do outro, para que com ele eu possa construir alguma coisa. E do ponto de vista de ser virtude, basta a gente lembrar Sócrates, que ele vai diferenciar virtude de vício. Isso. Virtude é fazer aquilo que é o correto. E vício é fazer aquilo que prejudica. E só é correto aquilo que é pautado na verdade, na justiça e no bem comum. Porque qualquer justiça ou qualquer verdade que não leva ao bem comum, para ele é uma pseudo-justiça ou pseudo-verdade. Só que o amor ou a virtude não dá em árvore, não nasce pronto. É preciso que os homens e as mulheres pensem que mundo eles querem e diante dessa resposta, que mundo eu quero, possam construir. Então o amor é uma virtude que se aprende e se desenvolve na caminhada do dia a dia. Agora, também o amor precisa se traduzir em ação. Pensando em amor ágape, que é o amor de todas as formas, é o amor na família, o amor na sociedade, no seu todo, com cada indivíduo. É o amor lá em Pequim, mas é o amor dentro de casa, o amor na sala de aula. Mas muitas O amor pessoas na rua. ficam pensando mais no amor dos outros para comigo. Eu para os outros é muito difícil, né, Eduardo? A gente muitas vezes a gente pensa, a pessoa fala assim: ah, mas o fulano pisou no meu carro, o fulano fez isso de mim, falou isso. Ou seja, as pessoas hoje se fecham tanto que elas querem que os outros tenham compadecência delas, mas elas não têm compaixão para com os outros. que ela fazem com os outros. Não. Então é isso aí, é transformar o amor em ação. É sobre isso, vamos falar um pouquinho? Tá. Eu lembraria de novo Aristóteles, eu lembraria também Gabriel Marçal. Lembrando Aristóteles, ele diz assim: nós humanos deveríamos responder uma pergunta muito simples: o que é necessário para que o ser humano seja feliz? Isso. Então, para Aristóteles, cada ser que existe para cumprir uma função. E a função, a finalidade, a teleologia, a ciência do estudo dos fins, o fim do homem é ser feliz. Só que essa felicidade precisa ser construída. O que é felicidade para um pode não ser para o outro. Não, Talvez mas para um seja apenas um copo d'água, né? Mas aí não, porque, por exemplo, a felicidade baseada no eu, para Aristóteles, é uma falsa. É uma falsa. Na verdade, é infeliz. Ele diz assim: que enquanto uma pessoa pensar na resposta, o que é necessário para que eu seja feliz, a cidade inteira vai ser feliz. Isso. Eu tenho que pensar o que é necessário para que a cidade seja feliz. Aí sim, não é eu quero um copo com água, um copo com vinho, um copo com refrigerante. Matar a sede do outro faz o outro feliz. Né? Respeito ao outro faz o outro feliz. E o Aristóteles vai dizer: assim que você falar de respeito ao outro é importante para ser feliz, então você é obrigado a praticar. Porque se você fica só na teoria, também é falso. E o Gabriel Marcel vai dizer que não dá para amar isolado. E o amor verdadeiro é o amor incondicional. Eu jamais, se eu colocar nenhuma condição, vou amar vou fazer um gesto para levar um bem ao outro, para receber qualquer coisa de volta, matei o amor. O amor é feito sob condição. Ou de forma incondicional. Eu lembrei-me agora no dia do meu casamento, o Frei franciscano falou assim para mim: Rogério, se você quiser casar para você ser feliz, não case. Sinara, se você quiser casar para você ser feliz, não case. Aí ele provocou aquele eco dentro da igreja, né? Como assim? Aí ele devolveu de novo, assim: Rogério, se você quiser casar para fazer Sinara feliz, você será feliz. Sinara, se você quiser casar para fazer o Rogério feliz, então você vai ser feliz. Eu penso, Aristóteles, nessa concepção que o Manuel nos traz, é isso.
né? A felicidade não é o fim que está em mim mesmo, mas é na relação que eu vou estabelecer com o outro, como eu posso propiciar ao outro algo que o leve a estar feliz. Percebe? É uma coisa que dissemina, né? Você imagina a nossa sociedade hoje pensando nisso, aí o pessoal vai falar para mim, ô Rogério, isso é utópico. Não, nós estamos falando de realidade, não estamos falando de sonho. Nós estamos colocando assim, se nós entendemos uma ciência do ponto de vista teórico, o que nos impede de viver? Porque não conseguimos amar. Se o mandamento maior é amar, por que não conseguimos amar? Porque somos ainda muito egoístas. Com certeza, viu? Nós somos muito egoístas, né? O seu Mas é uma característica do ser humano. E no seu casamento, você queria ser feliz ou queria fazer sinal de feliz? Eu estou... Você respondeu com o pai. Você buscava a felicidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Nós estamos falando de casamento hoje, Educação. pode ser um outro programa, mas olha bem, mas uma coisa é certa. Isso que ele me diz tem muito fundamento, né? Porque assim, na medida em que eu tento fazer com que ela seja feliz, eu me realizo na felicidade dela. Não é? Eu acho que isso é muito bonito. Né? Eu preciso abrir mão de algumas coisas para que ela possa ter outra. Ela precisa abrir mão de algumas coisas para que eu possa ter outra. Gente, isso é um negócio maravilhoso. É a questão do dar a vez ao outro. Eu entendo o amor, Yara, como essa ação. Eu posso te dar a vez. Olha, eu sei que você quer entrar aqui na Jumpinha, que você está colado ali. Não é? Aí o cara está vendo que você está dando certo, você quer entrar, ele acelera para você não passar. Eu pergunto, qual é o prazer? De não deixar o outro Chegar na passar. frente. Chegar na frente. Então eu fico pensando, por que o amor não é ação? Agora, também não posso cobrar de quem não foi educado no amor que ele ame, porque ele não aprendeu a experiência. Mas eu acho que a gente pode fazer um gancho da fala e voltando com Aristóteles, e naquela questão que você dizia, do egoísmo. Aristóteles e tantos pensadores, eles falam no mínimo de coerência. No exemplo do carro. Perfeito. Por que quando eu estou esperando para ter acesso a uma via movimentada, eu fico assim, não, mas o pessoal podia ter mais cortesia, Perfeito. não pensa nos outros, não sei o quê. Mas por que quando eu estou naquela via eu não penso mesmo bem? Porque é bem provável que todos aqueles que estão querendo chegar primeiro, às vezes fica, é minha vez e a preferência é minha. Tá, legalmente, a preferência é minha. Mas por que quando ele está de cá, ele cobra que esse tenha um pouco mais de compreensão e camaradagem? Percebe? Porque Aristóteles cobra de cada um nível de coerência. Mas aí vem aquele ditado popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas nós vamos ao intervalo, voltamos já com Ponto de Vista na TV. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3.995, Jardim Europa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Olá, estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Bom, antes do intervalo, eu até brinquei com o professor Messias, falando da farinha pouca, né? Porque na realidade a gente olha muito pro nosso umbigo. Olha, tem muita gente, me dá meu pirão primeiro, que se eu comer tá bom, né, professor? Há muito tempo eu não escuto esse ditado. Muito. E alguma outra pergunta aí pra gente continuar apimentando um pouquinho sobre esse amor egoísta, amor sem egoísmo? Pensando na sociedade que hoje nós compomos, em que se percebe a violência nas diferentes formas, e essa violência está presente no nosso lar pela mídia. Essa violência se faz presente muitas das vezes por atitudes mesmo de agressão, de ameaças ao próprio bem maior que é a vida, a nossa vida, a vida daqueles que amamos.
Eu pergunto, como fica essa prática do amor, ação, num contexto disso? Eu relembro uma fala anterior, onde a gente falava que Aristóteles diz: nós temos que responder uma pergunta fundamental. Só lembrando, os animais tidos como irracionais não têm escolha. Eles vivem conforme foram programados. Mas nós, humanos, podemos escolher que mundo nós queremos. Então a gente se deveria perguntar o que é preciso para que a humanidade seja feliz. E diante dessa resposta, já tinha dito isso, seria necessário colocar isso em prática. Se na nossa casa, por exemplo, não tem diálogo, é porque, e falamos, é importante ter diálogo. Não tem diálogo, é violar para cima do outro, não sei o que, não respeitar. Por que não tem isso todo mundo? Mas vamos pensar no seguinte: nessa casa tem o diálogo do amor, do respeito ao outro. Não só em família, também ao redor. Né? Toda pessoa com quem eu convivo. Como que fica esse discurso diante de uma violência que impera da forma que está acontecendo? Vamos lá, nós temos várias notícias do mundo que dão respostas diferentes. E vale a questão de Aristóteles, que mundo eu quero. O Papa João Paulo II foi baleado com uma bala que o estourou todo por dentro. Qual foi a postura dele em relação a quem atirou? Ele esteve na cadeia e entregou o anel, que é o símbolo máximo do poder dele, ao outro. Ele poderia simplesmente dizer, perdoa. Ele fez questão de ir lá para que o outro fizesse a experiência real do amor e do perdão. Porque às vezes a gente fala assim, é muito difícil perdoar. É muito difícil amar. Os pais e as mães, os irmãos, ou namorados, ou os casais. Quando você ama de fato, assim, tá? Usando a palavra do professor Rogério, quando disse para o pessoal fazer a experiência. Então você que está em casa, faça essa experiência. Aquilo que você ama, de fato, e falha contigo. Você tem facilidade maior ou menor de perdoar do que um estranho que fez a mesma coisa. Às vezes um filho fala uma coisa para o pai, e se o pai ouvisse isso de outra pessoa, não falaria com a pessoa mais nunca. E por que com o filho tem facilidade de relevar? Por conta de um amor que é real. Só finalizando, nós temos a postura daquele que recebe a mesma violência e tem a resposta. Bateu, levou. Né? Eu quero roubar a bolsa da menina, como há pouco tempo nós vimos, ela tem a petulância de não entregar, então eu vou matá-la. Porque a lei é assim, não faz o que eu quero, eu elimino. Então nós temos um culto à violência, onde você se coloca no centro, e muitas vezes essa pessoa é assim porque nunca foi amada também, a gente não pode esquecer isso não. É um mini monstro. Às vezes alguém nunca teve a experiência de ser amado. Yara, eu acho que essa pergunta em torno da violência é uma questão muito séria, é uma questão muito complexa e é uma questão que a gente mais do que nunca precisa abrir para dialogar e abrir para discutir. E tem uma série de elementos que vão compor a violência. Primeiro, observa que nós assistimos uma espetacularização da violência. Né? Virou um teatro. Né? Então você liga determinados canais, ele tem lá 8, 9 horas. Observação, na minha opinião, hoje a violência rende de todas as formas. Sim, ela é perfeito, porque veja bem, você liga determinados canais no decurso do dia, quantas horas se gasta com determinados tipos de reportagem para que a violência fique estampada? Então eu tenho uma preocupação muito grande e tenho pesquisado, tenho iniciado um trabalho de pesquisa voltado para essa área de violência e já com algumas preocupações. Uma dessas é a espetacularização. As pessoas estão em volta assistindo um espetáculo. Qual é a ação que se toma diante do espetáculo? Eu sou plateia, então se o outro está brigando com o outro, não sou eu que estou brigando, ele está brigando, mas eu sou plateia. Está incentivando. Você está assistindo. Eu estou assistindo, então eu estimulo a briga, eu estou alimentando a situação. Observe bem, um foguinho, uma faísca, queimando madeira. Quanto mais madeira ela vai queimando, mais vai crescendo o fogo. O que nós fazemos rapidinho quando vê o fogo?
A atitude nossa é pegar água e jogar. A gente pode tirar a lei. Mas nós queremos as ações que são imediatas. Não é? E nas ações imediatas, eu não penso que tenha a possibilidade de eu não deixar o fogo ficar grande. Qual que é a possibilidade? Tirar a lenha. Se eu não tirar a lenha, ele volta a ser uma faísquinha, rapidinho ele some. Mas quando nós viramos plateia, nós queremos abafá-lo. Se fica uma faísca, ele volta a queimar de novo. Então, essa é a experiência que do... Mas talvez por aí, professor, igual a gente note alguns programas sensacionalistas, tipos sensacionalistas, que existem por aí, não só em Uberlândia, mas na maioria das cidades, porque é o seguinte, a partir da hora que ele deu audiência, que o Ibope aumentou, os patrocínios aumentam e tudo vai aumentando. Aumenta a equipe, rende, porque tem alguém que está abastecendo. Quem? Se o programa tem audiência, quem está abastecendo? É o patrocinador que quer naquele horário. E se naquele horário o empresário já passa a ganhar porque ele tem interesse em aumentar o seu caixa. E mesmo assim, é igual a nós hoje. Sim. Hoje a gente vê no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, tem países que antes não aceitavam. Hoje a MMA, que é o Artes Marciais Mistas, está crescendo em todo o mundo, em detrimento de outros esportes como o boxe, que tem suas regras. Ou seja, por que está crescendo? Porque hoje existe um público? Não, porque existe pessoas interessadas, plateia interessada em assistir o pessoal se degladiando dentro do octógono. E é essa banalização da violência que precisa se contrapor o discurso da não violência. Sim, mas aí duas coisas. Se olharmos o mundo, acho que todo mundo que está em casa e todos nós já vimos exemplos heróicos e cotidianos e muito mais comum do que se pensa de gestos de generosidade e amor incondicional. Só que isso é um problema, não dá notícia. Isso não divulga. Então isso é um problema. Mas não dá notícia por quê? Porque é notícia, deveria ser notícia. É fato. Mas isso aí é questão Eu acho que é cultural. Nós estamos aceitando a violência como cultura. Uma coisa que é até interessante, a gente fala dos veículos de comunicação, mas a gente esquece que hoje que a maioria dos jovens, das pessoas acessam, além dos Facebook, Orkut, que já caiu em desuso, nós também temos aí o Twitter e também tem os blogs, né? Muitas vezes a pessoa segue um blogueiro como se aquela fosse uma autoridade no assunto. E às vezes a pessoa fica pincelando aqui, buscando no site, buscando ideias de outras pessoas e colocando no seu blog, mas aquela pessoa é tida como personalidade. Mas na realidade, ela pode ser apenas um grupo de pessoas que utiliza apenas um canal. Como nós tivemos o @Uberlândia, que era um grupo de pessoas abastecendo um único canal. E todo mundo adorava. Hoje já caiu em desuso. Mas eu acho que a gente deveria resgatar espaços para a gente divulgar esse gesto de amor. E como se explica a violência pelo amor? Por exemplo, um casal se separa, aí o cara se sente, vai lá e mata a ex-esposa porque amava ela demais. Mas eu acho que Isso seria egoísmo ou seria amor? Ou Ou amor é a gente egoísmo? deveria fazer uma distinção entre amor e paixão. Às vezes quando a pessoa diz assim, eu estou apaixonado. Quando eu falo a palavra paixão hoje, as pessoas só pensam em relação ligada ao erotismo ou estar com o outro. Muito mais física. Né? Muito mais físico. E a palavra paixão, na verdade, ela significa sentimento. Então, por exemplo, se eu pego a nível bíblico, a figura de Jesus, né, citada pelo professor Rogério de forma indireta como um mestre maior, uma das primeiras falas, várias vezes o autor do texto bíblico, falando de Jesus, diz ele tinha compaixão. Então, ele sentia a paixão do outro. Então, por exemplo, eu vejo alguém com fome e olho com dó ou pena, eu me coloco fora, mas eu tendo compaixão, eu sinto a dor do outro. Por vezes, as pessoas, elas têm um sentimento de posse em relação ao outro e dão um nome disso de amor. Isso jamais não é. Percebe? Ela tem uma paixão de posse. Aquilo é propriedade dela. E me desculpe, eu não vou fazer isso. Se não for mas meu, se mas isso é aqui dinheiro. é propriedade minha, eu faço com isso aqui o que eu quero. Eu ponho fogo, eu quebro, eu piso. Né? Então, quando alguém tenta tirar, fala, isso não é meu, não é mais a expressão do seu. Eduardo, eu penso ainda que essa sensação que a gente tem que eu tenho o outro, essa coisa da pertença, né? Eu quero amar, mas eu quero prendê-lo. Né? Olha como que a coisa é interessante. Quanto mais a pessoa tenta prender o outro e cercá-lo, o que mais ele quer? Sair. Perfeito? A pessoa fica agoniada.
Quantas pessoas que a gente conversa, encontra, fala assim, oi, terminei o relacionamento, e aí, tudo bem? Né? E onde você estava? Você estava numa prisão? Agora, uma coisa é certa, eu penso na sua fala, porque não sabemos amar, porque não sabemos perder, porque quando perdemos matamos, porque quando queremos vamos pegar. Eu não tenho aquele celular, eu quero aquele celular, então eu vou pegar. Se o outro me impede, o outro não tem valor, então eu mato, ele não vai me impedir de pegar o que eu quero. Por que o outro não tem valor? Por que o bem, o ter, pode estar acima daquilo que é a própria pessoa? Eles não são isso que nós estamos conversando, não são conceitos unicamente filosóficos. Nós não estamos falando de ideologia de vida. Nós estamos falando assim, que sociedade nós queremos? Nós estamos dizendo assim, que mundo nós queremos? Que ser humano nós queremos para nós? E não adianta, se a gente não pegar esse ser humano, para que desde pequenininho a gente comece a trabalhar com ele, que em determinados momentos ele vai ter perda na vida, ele não entende o que é perder. Por isso, quando ele sente que quer perder, ele vai violar. Né? A gente não consegue explicar como que alguém, mesmo que você peça, pelo amor de Deus, não toque no meu filho, pelo amor de Deus, não mate. Você usa um nome grande, né, como Deus. O outro ainda tem a coragem e vai lá e pratica a ação. Porque o ser humano deixou de ter valor. Onde é que estão os valores hoje que nós trabalhamos? O que é valor para nós hoje? O que nós chamamos hoje de valor? Será que de fato isso para nós vemos isso como valor? Onde não se possibilita a convivência, a violência se instaura. Onde você tem violência, então você tem corrupção. Onde você tem violência, você tem conflitos. Onde você tem violência, você tem crises. As crises relacionais. Hugo Ashman, no livro Competências e Sensibilidade Solidária, ele vai dizer assim, como que nós desenvolvemos competência para sobreviver nesse caos do mundo? Olha para o trânsito, olha para as nossas realidades, olha para tudo. Nós aprendemos a sobreviver nisso, porque não sabemos viver na relação com o outro. Falta essa competência da vida, e que a gente precisa formar isso desde pequeno. Esse é um conceito que ele é um processo. Se nós não queremos a violência, então nós precisamos educar a criança. Mas aí, Evangelho, acho que a gente falando da educação, o homem é o único animal que precisa aprender. Nós aprendemos a andar, a falar, né? Os demais animais fazem por natureza. Tem um autor que tem uma frase que é instigante que diz assim: nascemos homens, tornamos-nos humanos. Teatro Chadão. Né? O homem, eu sou porque eu nasci de um ser humano, mas assim, ser humano implica em construir coisas juntos e de bondade e de fraternidade. Isso não é língua. Quando falamos também, voltando à minha pergunta do senhor, quando falamos do amor que é confundido com paixão, talvez pudesse ser respondido de outro jeito. Na Grécia Antiga eu tenho o amor ágape, o amor eros e o amor filia. O amor eros é egoísta, porque só quer o físico do outro. É o ficar, tocar. É uma única coisa. O amor ágape é o oposto. Se necessário, eu morro por pelo do outro. Vamos então só pensar novamente naquela frasezinha que eu insisto nela. Só é possível amar o outro se eu me amo. Sim. Eu preciso aprender o que é amor. Eu ainda fico assim, bastante ocupado, né? Porque preocupado a gente preocupa, mas não ocupa, né? A pessoa preocupada sofre antes da ocupação. Então, mas se a gente brincasse com a palavra ser humano, né? Ser humano. Né? O que é humano? Humano é um irmão. Né? Ser humano, ser um irmão. Por que não consigo ver no outro a imagem do irmão? Né? Eu não estou falando de questões unicamente sanguíneas. Se a gente fosse resgatar lá as origens lá na Bíblia, quando um vai e mata o outro, um irmão mata o outro, a grande pergunta que está posta, que é fantástica, é assim: onde está o teu irmão? Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas essa pergunta que a minha consciência vai me fazer, ela vai me perguntar: o que foi que você fez? Eu posso negar, não estou nem aí, mas a pergunta ela vai existir: o que foi que você fez? Quem tem a noção do que é bem e nega o bem, faz o mal, não tem outra. Se eu sei o que é bem e nego o bem, o que fiz?
Então, essa é uma questão que, para a gente até compreender esses espaços, principalmente os espaços educativos, olha bem, violência. Você chega num determinado lugar que você quer pesquisar sobre violência. Qual o dificultador que a gente encontra em área? As pessoas viram para a gente e falam, não, aqui nós não temos problema com violência. É um negócio muito engraçado. Você está vendo as situações. E as pessoas não querem que você entre para pesquisar. É você falar que vai pesquisar a área da violência, as pessoas saem fechando janela e porta que você não consegue entrar de jeito nenhum. Qual que é o receio? Então, quando a gente não traz à tona essas discussões, como a gente está podendo fazer agora por esse veículo, que é, por exemplo, as situações das violências, o que a violência gera? Por exemplo, intolerância. Olha como que a irritabilidade do ser humano hoje é estranha. Eu não posso olhar para você. Se eu olhar para você, você vira para mim e pergunta, está me encarando? O que foi? Entendeu? Eu não posso olhar, a irritabilidade ela é grande. Agora, por que existe a irritabilidade? Porque as pessoas não sabem conviver. Agora é minha vez, agora é minha hora, eu quero, eu vou pegar. Você entendeu? O princípio do egoísmo é o não à partilha. E eu pergunto, quem é que está ensinando isso? Mas quando você fala de ensinar, aí também eu acho que é bem interessante a gente voltar a falar de divulgar, e aí a gente esbarra com interesse de quem queira fazer essa divulgação. Porque se a violência dá mais ibope do que os gestos de bondade, você deveria aprender a divulgar gestos de bondade. Eu não sei se falo muito complicado, mas quando eu falo assim, tipo com uma linguagem religiosa, não tem como isso sair de mim. Mas quando alguém vai falar assim, vou evangelizar. Tem alguns pregadores que falam mais do capeta do que de Deus. Percebe? Fala mais do ressalta mais o mal do que o... E aí eu vou fazer com que o mal entre na cabeça das pessoas e não bem. Né? Então, quando a gente vai falar de gestos de gratuidade, não acha espaço. Mas gestos de vingança, de bater ou levou, o tempo todo está falando. Então, como eu disse antes, se o homem é o ser humano, é o único animal que precisa aprender, e eu fico o tempo todo falando de violência, de morte, de matar uma menina por conta do celular, de atirar na outra não sei porquê. Hoje em Curitiba mataram uma mãe porque ela se recusou a entregar a chave do carro. O carro foi roubado, a mãe devolveu o carro para a mãe num dia e ia roubar o carro dela de novo. Uma pessoa acho que de 30 e poucos anos. E aí eu divulgo isso, então não entregou mate, não entregou mate. As pessoas vão vendo que isso é normal. Eu deveria mostrar que existe um outro mundo possível. E esse mundo possível, nós vamos continuar discutindo no próximo programa, porque o horário acabou, infelizmente daqui a pouco nós temos que respeitar esse horário, Yara. Te peço perdão, mas vamos voltar com esse tempo, vamos aproveitar essa bancada que está maravilhosa, nós estamos discutindo temas bons e aproveitando o espaço que ainda temos para falar de coisas boas, pelo menos entender um pouquinho dessas coisas, né? No ponto de vista na TV. Obrigado pela presença, Yara. Obrigada a você. Mas nós voltamos no próximo programa. Se Deus quiser. Yara Carvalho Silva, professora. Ela que é professora. Rogério Almeida Murilo, obrigado pela presença. Muito obrigado a você pelo espaço. Manuel Messias, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela paciência de ouvir a gente. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Obrigado, boa noite. Bom, Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, termina aqui. Até o próximo programa, vamos discutir um pouquinho mais sobre amor, educação e outros temas que forem apresentados aqui na banca. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.